Queria, antes de começar a palavra, queria que o Nai cantasse essa música. Pode vir, Nai. A gente vai cantando e falando aqui. Eu acho que eu lembro que a gente sempre falava isso no início da igreja, que a morada ela foi feita de famílias, né? Família ia chamando outra família, aí outra família e outra família. E assim a gente conseguia crescer, né? E eu lembro que a minha família é grande aqui, do Johnny. E antes de começar essa palavra, eu queria que o Lenai profetizasse com essa canção sobre família. Que você vai ganhar a sua família para Jesus. Que a nossa morada ela volte a caminhar nessa visão. Porque nós fomos chamados para isso. Oro para que o Alisson ganhe a família dele toda ali. Em nome de Jesus. Que você ganhe a tua família toda. Que possamos, ver essa igreja cheia dos nossos familiares. É muito bom você vir adorar o Senhor e ter alguém da tua família, né? É muito bom isso, né, Monique? Muito bom ver a sua mãe ao seu lado, né? E eu sei que a glória do Senhor entrou lá e muda. Quando eles começam a enxergar e ver as experiências que nós estamos vivendo com o Senhor, o ambiente ele vai mudar. É impossível não mudar. Se a glória de Deus ela inundar o nosso coração ao ponto de transparecermos isso, apenas caminhar e falar vai mudar as pessoas que estão ao nosso redor. E eu queria que o Diego pudesse desligar a luz, por favor, e o Elenai vai cantar uma parte dessa música. E aí no seu lugar sentado, eu queria que você orasse pela sua família e profetizasse que vamos ganhar ela em nome do Senhor Jesus em 2024 para o Senhor. É verdade. Aleluia. Não, esse não pode ser teu fim. Aleluia. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer. Se tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá. Você pode cantar o refrão novamente? Bendita será Senhor, tua casa, nós oramos pelas nossas famílias. Pais, tios, primos, avós. Nós queremos poder, Senhor, contemplar a nossa família na casa de Deus. Mesmo que não seja aqui na morada, Senhor, mas se eles não estão nos teus caminhos, Senhor, que eles possam ter um encontro contigo, que eles possam decidir entregar as suas vidas ao Senhor, que eles possam se converter, eles possam ser servos de Deus em outras igrejas, mas pela tua misericórdia, o Senhor quiser aqui na morada, nós queremos aceitá-los de braços abertos e cuidar deles. Senhor, eu profetizo, Senhor, sobre a minha família e a família dos meus irmãos,
Que a nossa igreja possa crescer novamente como crescíamos, com as nossas famílias. Uma família ali, outra família ali. Eu queria que você pudesse, como um ato profético, que hoje o culto está nesse sentido, você gritasse bem alto o sobrenome da tua família. Senhor, eu queria muito que Ribeiros estivessem na casa do Senhor e Rodrigues, em nome de Jesus. Aleluia! Comece. Isso, Senhor. Glórias ao Senhor. As nossas famílias na tua casa, Senhor. As nossas famílias na tua casa. As nossas famílias na tua casa. É o que profetizamos em cima desse altar. E Senhor, com o coração convertido e convencido da glória de Deus. Por favor, Pai. Por favor. Mais uma vez para acabar. Bendito será tua casa. Bendito serão teus filhos, que Deus engrandecerá seu nome. Bendita, eu profetizo nesse lugar. Tua casa. Bendito serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Teu nome. Uma salva de palmas para Jesus. Pastor, desculpa, tá? Vocês me dão mais alguns minutinhos. É de manhã gostoso, né? Vai terminar 10h30, ainda dá para fazer o almoço. Vocês me dão esses minutinhos. Eu estava curtindo a oração nessa semana, né? Só ali, aqui andando, ajoelhando, não falando tão alto. É porque eu estava gostoso. Aí quarta-feira o pastor, você falou como foi? Ser boa pregação, alguma coisa assim. Eu falei, mas meu Deus, eu queria só curtir essa semana, só receber. E eu fui para casa morrendo de medo, porque ele sobe aqui, ele leva o nível lá, né? Lá em cima, assim. E a gente se alimenta tão bem. Falei, Senhor, me ajuda a levar um alimento bom, porque é muita responsabilidade. Você sai de uma semana cheia, assim. E a Luana estava falando para mim assim que ela estava admirando assim, a alegria no rosto, assim, e como tinha sido bom a semana de oração. Mas é muito bom a gente ouvir Deus, né? E o pastor assim trazer todos esses frutos, esse entendimento da oração e ver isso acontecendo nas nossas vidas, isso traz uma alegria tremenda. Porque ouvir Deus é bom, mas quando o Senhor fala com a gente, para que a gente fale com as pessoas e elas ouvem também Deus, é extraordinário. Quando a gente sobe para pregar aqui, a gente já ouviu Deus lá, e a gente quer também que você ouça Deus aí também. E quando você ouve, né, que a gente fica falando, então glória a Deus, para ver se você está compreendendo, é porque assim como Deus falou com a gente recebeu, a gente gostaria que você também recebesse aí. E a semana de oração foi bênção demais. Foi bênção demais. E eu fico assim impressionado como ele consegue dar sentido às coisas, né? Até a salada de fruta que não tinha muito, ele conseguiu juntar no final e eu vi a gente comendo assim, pensando nos frutos que a gente tinha utilizado durante a semana, na sopa, no pão. Obrigado por ser sua ovelha, obrigado por ser o meu pastor. E hoje eu vou pregar sobre experiências. E o Senhor falou isso comigo. E lembro uma das maiores experiências que eu tive na minha vida.
Foi quando a gente foi fazer um culto fora de casa lá no Zerão. Trabalhoso demais. Cheio de mato no lado da casa e a gente precisou capinar tudo. Tudo lá, arrumar, colocar areia. Achamos um palco de madeira pesado, meu Deus do céu, não sei quem arrumou aquilo pra gente. Levaram para lá e a gente montou aquele palco, esperamos, sabe, saímos evangelizando, né? Esperamos, cheio de pessoas, não deu quase ninguém. E a gente terminou o culto, a gente cansado, teve que tirar tudinho e colocar o palco para dentro, debaixo da casa da irmã ali, e colocar as coisas no caminhão. E eu lembro muito bem desse dia, que eu disse que eu estaria ao seu lado, sabe, para que desse e viesse. E eu estou aqui, há 15 anos ao seu lado. Aquele dia foi uma das maiores experiências de servidão da minha vida. E ela me trouxe até aqui. E eu sei que as experiências que nós vivemos juntos, e as experiências que você viveu com o Senhor e junto com as pessoas, elas trouxeram até aqui hoje. E o que vai nos possibilitar continuar, depois dessa semana maravilhosa, é viver experiências contínuas com o Senhor. Porque o que acontece muitas vezes depois de uma semana de oração? A gente esfria na segunda-feira, mas esse ano vai ser diferente. O altar vai queimar continuamente com a lenha, e vai passar segunda, terça, quarta, e aquele mesmo espírito, sabe, vivificante da semana de oração vai estar nas nossas vidas. Porque eu vou ser sincero para você, e eu entendo hoje, porque a nossa igreja, não que nós somos contra, não é isso, mas a gente tem muito cuidado com esses encontros, e você vê que a gente não faz encontro com Deus, porque a gente acredita que o encontro com o Senhor, ele precisa ser diário dentro do seu lar, dentro do seu quarto. Sabemos que esses momentos, eles são, sabe, uma luz e uma candeia nas nossas vidas. E isso sim é importante. E isso a gente faz as orações semanais, os ministérios, para incendiar a tua vida. Mas a decisão de permanecer queimando, ela é toda nossa. Ela é toda nossa. E a gente vai decidir, em nome do Senhor, a continuar queimando ao Senhor. Vivendo experiências sobrenaturais como vivemos aqui. Rodrigo, ele viveu uma experiência sobrenatural aqui em cima, né? Junto com os irmãos, eles ouviram vozes de anjos cantando com eles. E ele disse assim: Raigo, isso edifica a minha fé. Isso me dá mais ânimo. E é isso que a experiência com Deus, ela traz para nós. É mais ânimo para continuar, para permanecer firme e forte, porque o Senhor é com a gente. E eu queria poder, em poucas palavras, ministrar essa palavra para você. Isaías 6. Você pode abrir, por favor. E eu estava em dúvida ainda. Aí o Joãozinho chegou, o João Pedro. Chegou, irmão, deixa eu lhe contar uma experiência. Eu falei, na hora, pode falar. Na hora, conte na hora. Se eu soubesse que eu estava precisando dessa resposta. Ele falou, no começo da semana, eu pedi ao Senhor que pudesse me encher com o Espírito Santo dele. O João tem 13, vai fazer 14, já vamos começar o discipulado, em nome de Jesus. Ele falou que queria que o Senhor me enchesse com o Espírito Santo dele. Mas eu falei assim para ele que ele me enchesse quando eu estivesse preparado. Falei, sábio garoto. Ele falou que na sexta-feira, sexta, né, João? Ele sentiu uma voz e um toque diferente do Espírito Santo, pedindo para que ele pudesse ir orar pela irmã Josiane. E ele entendeu que era o Espírito Santo. E ele foi lá, orou por ela, e eu perguntei, o que tu sentiu? Ele falou, eu senti assim uma coisa diferente dentro de mim, né? Eu senti uma presença diferente, um toque diferente. Se um menino de 13 anos, sabe, inteligentíssimo, compreendeu isso, que nós todos compreendamos o quanto é importante ter o Espírito Santo na nossa vida. Porque ele vai mudar tudo, ele dá sentido a tudo. Sabe, o porquê não é monótono vir à igreja? É porque o Espírito Santo renova todos os dias esse lugar, esse ambiente. E a gente vai ver isso aqui. Isaías 6. Aleluias. Do 1 até o 8 diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono.
e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido. Acho legal isso aqui. Porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Olha a resposta. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me. Ele pegou a tenaz, e passou nos lábios de Isaías, sabe, o purificando. E se você for ler o livro de Isaías, acho que eu estou até fora aqui, que eu sou acostumado a seguir. Se você for ler o livro de Isaías, você vê que é um homem dos primeiros versículos, só no ai de vós, sabe, ai de vós. Mas quando ele teve uma experiência com o trono de Deus, ele disse: ai de mim. Porque quando nós temos uma revelação real do trono, experiências reais, a gente para de olhar o outro e começa a ver dentro de nós o quanto precisamos melhorar. E um homem que parecia não ser esse homem de lábios impuros dos primeiros versículos, teve a consciência real do que ele era. E a experiência com Deus, ela traz isso para nós. A compreensão real de quem nós somos. Porque o Senhor é santo. Você diz comigo: santo? Ele é santo. Então, qual é o medidor da santidade? É outra santidade, porque Ele é santo, Ele está aqui. Então, quando você olha o Senhor santo, poderoso, aí você olha para você, você diz: meu Deus, tenho muito a seguir. Então eu preciso melhorar muito. E a experiência com o Senhor, quando ela é real, genuína, ela te só faz olhar para dentro de dizer: eu sou pecador e eu preciso melhorar, eu preciso de arrependimento, eu preciso ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E assim você vai crescendo. E assim foi Isaías. Mas 3 coisas me chamaram muita atenção nesse livro. 3 coisas. O reconhecimento de Isaías, a experiência de Isaías, e essa resposta que ele dá, que ele diz, quando o Senhor pergunta: quem enviarei? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você vê que no início ele fala no ano da morte do rei Uzias. Você pode passar? Obrigado. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado. Eu estava lendo um estudo, achei muito interessante, que eles falavam sobre Uzias, que ele foi um dos maiores reis que Judá já teve, e ele era um homem inteligentíssimo. Aos 16 anos ele foi aclamado rei, e ele modificou a forma do povo guerrear. Ele tinha a mente fora do seu tempo. Ele conseguiu construir armas que fizeram com que o povo pudesse ganhar batalhas, e trouxe de novo a glória de vencer, de conquistar, que o povo há muitos anos não tinha. Então o rei Uzias, ele era um rei extremamente, apreciado pelas pessoas. E quando Isaías era jovem ainda, esse rei que reinava. Então ele era um exemplo para Isaías, e um exemplo para muitas pessoas. Mas a palavra de Deus diz assim, lá em Crônicas, que Uzias, ele foi cheio maravilhosamente e se tornou forte. Ele se tornou forte, fortalecido. Mas que após se fortalecer, o seu coração se ensoberbeceu.
ele começou a ver que ele era realmente forte, poderoso, que ele podia tudo, todas as coisas. E sabe o que ele decidiu fazer? Uma coisa que Saul também decidiu fazer. Ele foi para o templo, foi lá e foi tentar fazer algo que só os sacerdotes podiam, queimar incenso. Porque ele estava cheio de si, tudo ele podia. Ele era bom. Sabe, nos olhos dele, ele era autossuficiente, ele era um homem poderoso. E ele tentou fazer isso. E a palavra de Deus diz lá em Crônicas que ele ficou chateado com o sacerdote, porque o sacerdote proibiu. Isso não é da sua ossada, isso não é tua responsabilidade. E ele ficou querendo, e o Senhor o feriu com lepra. Um homem cheio de poder morreu isolado em um lugar, sem podendo reinar em nenhum outro local. Eu queria que a gente pudesse olhar Uzias de forma simbólica. Quando Uzias morreu, foi que Isaías conseguiu ver o trono de Deus. Às vezes a gente tem um Uzias dentro de nós, autossuficiente, poderoso em si, que acha que pode fazer tudo. Mas eu vou falar para você, o que eu entendi do Senhor é que só tem um rei e só um pode reinar. Se Uzias não morrer de dentro de nós, o rei dos reis não vai poder reinar. Então, se esse Uzias que a gente carrega, autossuficiente, que pode todas as coisas, não morrer, o rei dos reis não vai reinar e a gente não vai poder ver o trono de Deus. A gente precisa reconhecer isso. Reconhecer que o Senhor é o Deus das nossas vidas. E eu digo para você, porque é nas simples coisas. Vocês já viram aquela peça do controle? Que ele senta aqui e ele diz: Senhor, toma o controle da minha vida. E quando o Senhor vai escolher, ele tira o Senhor daquela cadeira e pega o controle de novo. Você vai decidir o emprego, que o Senhor reine na tua vida e Ele escolha por você. Se você vai decidir um casamento, que o Senhor decida através da tua vida. Se você vai decidir fazer qualquer coisa, que quem reine dentro do teu coração seja o Senhor. Porque toda essa autossuficiência humana, ela termina humanamente aqui na terra e se acaba. Mas o Senhor quer reinar dentro de nós, para que a gente reine a eternidade ao lado dEle. A gente não é maluco, não é louco, a gente só é apaixonado, é só isso que a gente é. A gente só é apaixonado pelo Senhor. E a paixão, o zelo da casa do Senhor nos consome, que não é penoso deixar o Senhor reinar. Não é, porque Ele sabe decidir por nós. Não é, Ele sabe. Mas a gente precisa que o Uzias autossuficiente dentro de nós morra, para que o Senhor possa reinar. Você vê que ele começa a ter uma experiência do trono de Deus. E se você lê Isaías e você lê também Apocalipse 4, assemelha-se muito, muito mesmo. Apocalipse, ele tem mais detalhes dessa visão do trono de Deus. Tem um pastor que eu acho ele muito legal, a gente conheceu ele quando a gente foi na Pai 2011. Ele tem uma igreja em Florianópolis que ora interruptamente, e a gente vai chegar nesse nível em nome de Jesus. A igreja ora. Ele dizia assim, que o intervalo de Isaías 6 para Apocalipse 4 é de 800 anos. O intervalo. E ele perguntava: e se fôssemos nós no lugar dos seres viventes que clamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins, eles cantam. Se fôssemos nós nesse lugar, será que a gente não estava cansado? São 800 anos, cronologicamente, olhando na Bíblia. Mas não tem como medir quantos e quantos milhares e dezenas, centenas de milhões de anos que esses anjos estão clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Entenda a importância da experiência, que é o segundo ponto. Ele dizia assim: só se quando eles olham, eles se alimentam.
Achei legal isso, né? Porque, para não se tornar enfadonho e cansativo, quando eles estão olhando a glória do Senhor, eles estão se alimentando da presença do Senhor. É como, e isso é real, né? Você precisa e necessita da presença do Senhor como alimento espiritual todos os dias. Eu achei incrível isso e comecei a pensar, aí a importância da experiência. Porque se não vivermos uma experiência contínua, não nos alimentaremos dela. E a experiência é importante para quê? Para que elas nos alimentem espiritualmente. Então, quando o Rodrigo falou para mim, Raigo, essa experiência, ela trouxe para mim ânimo, vida. É isso que a experiência com Deus traz para nós. Ânimo, vida. Quando você tem experiências com o Senhor, você se anima, se alimenta. Quando Elias ele estava cansado ali, recebeu um alimento dos céus, ele se animou, ele se vivificou. E a experiência é isso para nós. Eu vou dizer para você, uma experiência que eu tive. Há anos atrás, a gente foi, eu de Cleice, mais algumas pessoas, na Lagoinha, assistir um congresso. E eu vou ser sincero para você, era um dos piores anos, emocionalmente, meu coração estava acabado, arrebentado. Mas sempre teve gente que confiou em mim, acreditou em mim, graças a Deus por isso. Eu estava muito mal. Eu não conseguia me concentrar, eu olhava assim, eu não conseguia me concentrar na palavra, em nada, porque o meu coração estava muito mal. Eu não esqueço essa mulher, Ezenete é o nome dela, as irmãs já foram lá, ela é intercessora do Diante do Trono, da Igreja Lagoinha. Essa mulher entrou no estádio lotado, não tinha pad, não tinha violão, não tinha nada, só a voz dela e um microfone. Ela começou a orar, Essa mulher, ela passou entre 50 minutos a 1 hora orando. O estádio faltou vir abaixo. E eu jogando no chão, eu disse, Senhor, me cura, por favor. Eu dizia assim, eu não aguento mais sentir o que eu sinto, me cura, por favor. E eu estava prostrado no chão pedindo, sabe, tudo assim, cheio de lágrima, de baba também, cheio de um monte de coisa assim, pedindo ao Senhor, me cura, por favor. Eu vou dizer para você que depois daquele dia, eu melhorei. A minha cura não foi instantânea, mas o Senhor me levantou aquele dia. E eu consegui assistir todas as programações que faltavam. Eu consegui participar de tudo, de todas as coisas. E principalmente o Senhor me deu força para responder não para todos os banquetes que o diabo tinha colocado na minha mesa. E me possibilitou estar aqui hoje. E eu sei que as experiências que nós vamos ter com o Senhor, elas vão nos possibilitar permanecer fiéis e continuar ao lado de Jesus Cristo. Porque um dia o Senhor vai pedir uma resposta, como pediu a Isaías. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. A experiência, ela só te prepara para a resposta. O que a gente vai responder depois dessa semana de oração? Vamos voltar para aquela frieza espiritual que vivíamos? Ou vamos dizer, não, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, envia-me a mim, envia-me a igreja, envia a mim, eu quero, Pai, eu quero. Que essa seja a nossa resposta nesses tempos. Eu tenho um texto de Lucas 4 que ele é impressionante. Você já ouviu falar na pesca maravilhosa? Quando Pedro é levado ao Senhor até o alto mar e ele pesca vários e grandes peixes. Mas em cima de Lucas 4 ali tem as referências, se você for ler, as outras referências falam a decisão de Pedro, Tiago e João seguirem ao Senhor. E só diz, sem dar nenhuma compreensão muito detalhada, que eles seguiram ao Senhor. Mas em Lucas 4, ele conta a história do porquê eles decidiram o Senhor. O Senhor sobe no barco de Pedro e começa a pescar. Desculpa, começa a pregar.
Mas o Senhor com certeza pescava também. Mas nesse momento ele estava pregando. Começa a pregar. E ele olha para Pedro e diz: Pedro, depois que ele terminou, vamos até o alto mar, vamos lá para longe. Ele diz: Senhor, eu passei a noite toda e eu não peguei nada. Mas sobre a tua palavra eu irei. Ele vai. E a palavra de Deus diz que ele pega muito peixe, que o barco vem, parece que ele está quase para afundar e outras pessoas vêm o ajudar. E ele fica tão extasiado com aquela experiência surreal que ele viveu, que a palavra de Deus diz que no final ali de Lucas, dessa história, que ele abandona tudo e ele segue o Senhor. E eu refletindo nessa mensagem, quando a gente tem experiência com o Senhor, nada vai ser pesado demais para abandonar. Nada vai ser pesado. Nada vai ser. Porque o que eu ficava pensando, Jesus, eu sei que Ele é poderoso, tudo. Ele só chamava, siga-me, né? Eu ficava pensando, mas essa história, ele fala da experiência que eles tiveram. E com a experiência, e a gente tem com o Senhor, responder sim vai ser mais fácil. Quando Isaías teve a experiência, o que ele falou? Eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe o que eu queria ver na nossa igreja? Missionários indo embora. Ah, você não gosta? Eu gosto da igreja, porque eu sei que se você for, a gente vai bombardear o inferno. E se for você, irmão, amém por isso também. E eu tenho orado ao Senhor para entender o que Ele quer. Porque parece que as coisas elas estão muito padronizadas, mas o Senhor, Ele mexe tudo. Às vezes a gente acha que é de um jeito e não é. E eu quero poder viver o que o Senhor quer para mim, para minha esposa. E que a nossa igreja viva o que o Senhor quer para nós. E eu fico olhando, o Senhor, Ele não trabalha muito naquele quadrado, não. E Ele vai surpreender a gente, eu não sei como. Mas eu sei que Ele vai surpreender a gente. E que missionários se levantem nesse lugar, é o que eu profetizo, para dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque eu sei que é muito bom conquistar coisas terrenas, sim, mas você não é para todos. Que tem um chamado missionário, lembra que o seu comissionamento foi para isso. E só vai ser feliz completamente se você viver o que o Senhor te chamou para fazer. Eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode bater uma salva de palmas bem forte para Jesus. Restaurados por uma visão de Deus. Que assim seja. Em nome de Jesus.